Fala galera, beleza? Marcão chegando novamente aqui na área para trazer as últimas novidades fresquinhas do Palmeiras aí para você. E de imediato eu quero pedir, meu amigo, você que já acompanha aqui o nosso trabalho e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para dar uma ajuda aí para o nosso trabalho. Sem contar também que se inscrevendo aqui no canal, assim que a gente postar o vídeo, o YouTube irá te informar e entregar o conteúdo ali na hora, tudo de primeira mão. Deixe seu like também, que ajuda demais. E o seu comentário, eu vou dizer uma coisa, ele é fundamental, pois eu quero te conhecer, eu quero interagir com você aqui no canal. E eu também vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo de um curso que ele te ensina o passo a passo de como você aí se tornar um técnico em manutenção em celulares. Portanto, você, meu amigo, que quer aí ter uma grande oportunidade, você que sonha em ter uma nova profissão, que já cansou de trabalhar aí para os outros e tem em mente que quer se tornar agora em 2023 o seu próprio patrão, essa oportunidade então, ela é única. É um curso do qual ele é um passo a passo, ele é bem simples e didático, tudo em videoaulas. Ele irá fazer você aí um técnico habilitado para fazer manutenção de qualquer tipo de celular. Se acaso você se interessar, o link vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. E sem mais delongas, vamos iniciar o nosso boletim diário do Palmeiras, dando total destaque à decisão do Paulistão. E o elenco palmeirense, meu amigo, ele continua a preparação para a final aí do Campeonato Paulista 2023. Ontem à tarde, o técnico Abel Ferreira ele fez trabalhos de campo aí com o elenco alviverde. E hoje, daqui a pouquinho, especificamente às 10 horas da manhã, lá na Academia de Futebol, o elenco alviverde ele encerra a sua preparação que visa aí a grande decisão de domingo. E estiveram ausentes aí no treino de ontem os 4 jogadores aí que estão lesionados, que são eles aí os meio-campo, Atuesta e Bruno Tabata, e os laterais Piquerez e Mike. Esses 4 atletas aí, eles devem ser as baixas para o jogo de amanhã. E a grande novidade aí para essa segunda partida da final do Paulistão deve ser mesmo aí a volta do atacante Hendrick como titular aí da equipe. Após Hendrick marcar o gol do Palmeiras na decisão e devido também aí à má atuação de Breno Lopes, apesar aí de não termos ainda divulgada a escalação oficial, pois obviamente dificilmente um técnico ele passa essa informação antes aí de um jogo, mas pelo que tudo indica, meu amigo, Hendrick ele deverá mesmo iniciar o jogo aí no próximo domingo. E para o Palmeiras aí se sagrar campeão paulista pela 25ª vez aí de uma forma direta, ou seja, sem necessitar aí de disputa de pênaltis, o Verdão ele precisa vencer o jogo por 2 gols ou mais de diferença. Se vencer a partida por 1 gol de diferença, a decisão aí da competição ela será definida nas cobranças de pênaltis. Já se houver aí um empate ou vitória do Água Santa por qualquer placar, o Netuno, como é conhecido aí o time de Diadema, ele será campeão paulista de 2023. Portanto, para o Palmeiras, uma alternativa somente no jogo de amanhã é vencer ou vencer. E o Verdão, para essa partida final, ele terá ao seu lado mais uma vez o Allianz Parque lotado, meu amigo. Em um boletim oficial divulgado ontem, dava conta que mais de 40 mil ingressos já haviam sido comercializados. O maior público aí de 2023 que o Allianz Parque recebeu foi na partida semifinal aí entre Palmeiras e Ituano, onde o Verdão venceu aí por 1-0. Na ocasião, o número de pagantes foram de 40.664 torcedores. Esse é o maior público que o Allianz Parque recebeu nesse ano de 2023. Já o recorde de público de toda a sua história aí do Allianz Parque ocorreu em 2022 e foi uma partida entre Palmeiras e São Paulo, válida pelas 8ª de finais da Copa do Brasil. Nesse jogo estavam presentes 41.361 pessoas. É o maior público presente até hoje em toda a história do Allianz Parque. Uma coisa é certa, se esse recorde ele não for quebrado no domingo, vai ficar muito próximo disso. Ou seja, pressão total para cima do Água Santa, tanto no campo como também nas arquibancadas que estarão aí abarrotadas de palmeirenses. E nessa final aí de Paulistão, o Palmeiras possivelmente ele entrará em campo com 3 atletas que são chamados crias da base. Isso mesmo, meu amigo, 3 jogadores que estarão iniciando aí a partida de domingo no time principal, eles são oriundos das categorias de base do clube. São eles Gabriel Menino, Vanderlan, do qual é o substituto imediato de Piquerez, que está contundido, e Hendrick, que deve retornar aí como titular na equipe principal. E essa partida será a final com mais pratas da casa como titulares desde que a comissão técnica portuguesa chegou aí ao Palmeiras.
E ontem, em uma entrevista cedida ao podcast The Players Tribune Brasil, o experiente lateral direito Marcos Rocha, ele deixou bem claro qual é o estado de espírito que o elenco palmeirense está para mais uma decisão. O jogador relatou aí uma grande gratidão por tudo que o Palmeiras fez para ele, além de afirmar que se sente valorizado dentro do clube e que o seu maior prazer é dar alegria aí para a torcida palmeirense. E quando falou como o Verdão irá entrar em campo para essa decisão do Paulistão aí amanhã, Rocha, ele deixou bem claro, meu amigo. Rocha disse que o elenco do Palmeiras, ele segue a filosofia de Abel Ferreira e disse que não importa se o jogo é contra o Chelsea ou se é contra o Água Santa, o respeito ele tem que ser o mesmo por qualquer adversário que seja, e a conduta também, ou seja, o jogador se referiu aí que tem que ter a mesma gana, a mesma vontade e raça, independentemente de quem seja o adversário. Meu amigo. Portanto, essa foi a sonora aí de um dos líderes do elenco alviverde. Segundo o Marcos Rocha, pode esperar aí um Palmeiras bem determinado e totalmente focado para levantar o título paulista aí nesse domingo. E agora informações sobre o mercadão da bola. E uma notícia aí que agitou a torcida palmeirense ontem aí em toda a web, traz o nome do meia Matias Rojas. Segundo informações divulgadas aí, o atleta ele não avançou nas negociações de renovação contratual com o Racing da Argentina. E pelo que tudo indica, essa renovação ela não deverá mesmo ocorrer. E se a equipe argentina aí não conseguir renovar o contrato aí do meia paraguaio de 27 anos, o jogador ele sairá agora no meio do ano totalmente de graça para outro clube. Ou seja, para acertar aí com o jogador, o clube que estiver interessado pagará somente salários do atleta e luvas. Não terá custo algum com direitos econômicos aí do jogador. É a chamada saída na faixa, de graça, ou seja, uma ótima oportunidade aí de contratação, já que se trata de um jogador de excelente qualidade técnica aí, um jogador que é titular absoluto da seleção paraguaia. Porém, as informações que temos é que apesar aí do Palmeiras monitorar a situação do atleta, o Palmeiras ainda não formalizou proposta alguma para o jogador. E notícias recentes dão conta que o empresário aí de Matias Rojas faz um leilão entre os clubes para avaliar qual seria a melhor proposta para o atleta e fechar o contrato. Porém, como eu disse anteriormente, a cúpula palmeirense ela não formalizou até o momento nenhuma proposta. Ela apenas analisa aí a situação de momento aí do jogador. Só ressaltando que se acaso o Palmeiras se interessar pelo atleta, ele somente estaria apto a fechar contrato na janela de transferência que se abre 3 de julho, pois a janela de transferência internacional se fechou agora, no dia 4 de abril, e a janela que está aberta se diz respeito somente para negociações aí nacionais. Portanto, tá aí, meu amigo, pelo andar da carruagem, Matias Rojas, ele não deve mesmo renovar aí com o Racing, ele deve sair mesmo. E o chamado aí leilão entre os clubes irá definir aí o seu futuro. Vamos acompanhar bem de perto aí toda essa situação do meio campo aí paraguaio. E ontem também saiu uma informação sobre um outro atleta que também atua no futebol argentino. Especificamente ele é jogador do Vélez Sarsfield, que segundo apurações aí levantadas, o departamento de futebol do Palmeiras, ele fez sondagens sobre o jogador. E trata-se do jovem atacante Julian Fernandes, um atleta aí promissor de 19 anos. As informações que chegam é que o futebol do atleta ele chamou a atenção de vários clubes, tanto clubes europeus como clubes brasileiros. E essa postagem ela destaca que Botafogo, Flamengo e Palmeiras fizeram o levantamento da atual situação do jogador. Porém, meu amigo, o que é bom que fique bem claro aqui é que essa matéria ela fala de sondagens, não há nada de proposta oficial. Os valores aí dos direitos econômicos do jogador, eles giram em torno de 10 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 50 milhões e meio de reais na cotação atual. Ou seja, é um jogador que tem um custo elevado, por ser ainda uma aposta. E obviamente não é a prioridade do Palmeiras hoje. O Verdão busca uma opção para o meio campo, especificamente um médio volante, que deve sim chegar aí na janela de transferência do meio do ano. Mas, como disse aí a presidente Leila Pereira, o Palmeiras ele fica atento nas oportunidades de negócio. Mas vamos continuar acompanhando aí o desandar dessa situação. E ontem, mais um técnico aí que era desafeto de Abel Ferreira parece ter se arrependido das falas dirigidas recentemente contra o treinador palmeirense. Em uma entrevista aí cedida para o Charla Podcast, Jorginho, esse técnico aí do Vasco, Atlético Goianiense, Cuiabá, entre tantos outros,
Ele falou nessa entrevista sobre o treinador português e por qual motivo do seu desentendimento aí com o técnico Abel Ferreira. E de uma forma bem resumida aí para você, Jorginho disse que falou uma frase infeliz, pois hoje Abel Ferreira é um dos melhores técnicos do Brasil. O treinador disse que na época ele fez uma comparação infeliz, dizendo que Abel estava no Palmeiras e ele estava apenas no Atlético Goianiense. E essa comparação, na visão aí de Jorginho, foi uma declaração infeliz, pois deu aí a entender que o Palmeiras, por ser uma equipe grande, ele teria favorecimentos. E também soou ruim pelo fato de ficar aí com um ar de menosprezo pelo Atlético, pois muitos entenderam que ele diminuiu o clube goiano. Jorginho também na época disse que Abel e a comissão técnica aí do Palmeiras saiu lá de Portugal e veio desrespeitar nosso país e nossos árbitros. Essa também foi uma das falas de Jorginho ainda como treinador aí do Atlético Goianiense na época. E Jorginho deixou claro também que tem certeza que Abel Ferreira ele é um cara querido pelos atletas. Porém, na beira do gramado, ele tem uma forma de ser que ele discorda totalmente. Jorginho diz que não aprova a maneira como Abel age na beira do campo com o time adversário e também com a arbitragem, mas de forma alguma desmerece o que Abel conquistou e diz que se Abel conquistou é porque tem todo o merecimento e trabalhou muito e não tem mais o que falar sobre isso. Bom, portanto, tá aí a sonora do técnico Jorginho, meio que se retratando aí das baboseiras que falou aí de Abel Ferreira no ano passado. Dias atrás foi Mano Menezes também, técnico do Internacional aí de Porto Alegre. E agora Jorginho também parece aí querer pôr panos quentes aí na sua rusga com Abel Ferreira. Bom, bola pra frente. Pra você, meu abraço. Até mais.